A paz do Senhor, aqui é Angélica Nogueira. Estamos lendo o livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, da editora Fiel. Estamos entrando no capítulo 6, Modificando seus objetivos. O primeiro passo na construção de uma casa é a escavação. O trabalho do escavador é a preparação do local. Ele arranca arbustos, árvores mortas e troncos indesejáveis a fim de preparar o lugar para a construção. Nosso capítulo anterior era sobre a preparação do local. Limpamos o terreno, agora estamos preparados para construir. Repensando objetivos não bíblicos. Se os objetivos citados no capítulo anterior não são válidos, avaliemos esses objetivos à luz da principal finalidade do homem, ou seja, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Desenvolvendo habilidades especiais. Qual é o problema ao envolver seus filhos em uma infindável lista de atividades? Muitos pais, que nunca deixariam seus filhos estudarem em escolas públicas, colocam-nos em aulas de dança. Recusam-se em deixá-los sob influência do humanismo secular na escola, mas os deixam expostos a conceitos de belezas não bíblicos em aula de dança. Quando pergunto aos pais por que colocam seus filhos nessas aulas, explicam-me que isso tem ajudado o senso de autoestima das crianças. Existem passagens bíblicas que ordenam o desenvolvimento da autoestima com um objetivo bíblico? Não deveríamos estar mais preocupados com o conceito correto sobre nós mesmos? É bíblico construir a autoestima com base na capacidade de se desenvolver uma habilidade física? Não estaríamos encorajando o orgulho proveniente da capacidade de atuar? A maior parte dos treinadores não ensina nem mesmo aos pequenos atletas que conseguem fazer um gol a agradecer a Deus pelo tempo e coordenação a atuar no futebol. Muitas dessas atividades ensinam seus filhos a confiarem em si mesmos, enquanto a Escritura ensina que a pessoa confiante em si mesma é tolo, cujo coração se afasta de Deus. O amor próprio e a autoconfiança que a nossa cultura proclama sempre leva o coração a afastar-se de Deus. Que valores você ensina mediante os necessários sacrifícios que se pratica todos os dias? Muitas famílias que sempre têm tempo para a prática do esporte são incapazes de organizar a vida da família, a fim de terem horários regulares da leitura bíblica e a oração. Que valores são transmitidos? Que valores são ensinados quando o culto de domingo vem em segundo lugar em relação à prática do futebol ou à natação? Tudo isso porque as crianças precisam construir autoestima. Em uma visão bíblica, deveríamos ensinar os filhos o exercitar e cuidar de seus corpos como uma expressão de mordomia pelos dons de Deus. Habilidades devem ser desenvolvidas porque Deus nos deu a mordomia dos talentos e de capacidades especiais. Atividades que poderiam tornar seus filhos mais capazes de servir e que poderiam abrir canais de ministério em favor de outros deveriam ser encorajadas. Atividades atléticas podem ser um meio valioso de oferecer à família unidade e união. Em vez de desmembrar as famílias, permitindo que cada um faça uma atividade física diferente, tais atividades podem servir para ensinar a lealdade familiar e em compartilhar os interesses de cada um em jogos e brincadeiras. A atividade vigorosa é válida para manter um corpo em excelente saúde. É recomendável preocupar-se com força e resistência para a vida de serviço a Deus. Atividades que fornecem flexibilidade, força e saúde cardiovascular são necessárias para sermos usados no reino de Deus. Descobrimos que uma viagem de 1.070 km de bicicleta, acampando diversas vezes durante o percurso, forneceu um desafio físico, mental e espiritual que foi facilmente focalizado nos objetivos bíblicos. Nosso filho, Ted, rapidamente entendeu que o amor à família ditou uma mudança em suas técnicas de ciclismo. Para nossa turnê de bicicleta ser um projeto de família, ele não podia manter uma velocidade que o colocasse muito à frente dos ciclistas menos habilidosos. Seu desejo de servir impediu que o esporte se tornasse esporte pelo mero esporte. Ajuntamento psicológico. E quanto à preocupação pelos ajustes psicológicos? Vamos pensar em um exemplo social. O que você faz em resposta a uma barra pesada? Muitos pais querem ajudar seus filhos a aprender a arte masculina de autodefesa.
Tentam ensinar seus filhos como e quando lutar. Já ouvi pais cristãos darem esses conselhos aos seus filhos. Nunca comece uma briga, mas se alguém começar uma briga com você, então você termina. Em outras palavras, não seja o agressor, mas se necessário, derrube-o com um soco. Conselho bíblico? Como um pai muda de derrube-o com um soco para ore pela ajuda de Deus. Deveremos orar para que Deus nos ajude a derrubar o outro com um soco? Em uma visão bíblica, você deveria construir os seus exemplos a confiarem-se a Deus em face ao tratamento injusto. Deveria ensinar-lhes os princípios da Escritura. Romanos 12, 17 e 21 nos diz que é uma única arma suficientemente forte para vencer o mal, é o bem. Somos exortados a deixar a vingança com Deus. Ele vai lidar com a questão de justiça. Lucas 6, 27 e 36 ajuda-nos a entender como amar nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Deus nos promete através dessa passagem que seremos filhos daquele que é gentil com os ingratos e maus. 1 Pedro 2, 23 nos diz que devemos encarar a justiça sem retaliação, confiando-nos a Deus. Você deveria encorajar seus filhos a verem as necessidades das pessoas ao seu redor. Precisa ajudá-los a promover a paz, ensinar-lhes que uma resposta branda acalma o furor. Treine seus filhos a usar a dor para aprender a amar a Deus e a aprofundar a sua segurança e confiança nele. Filhos salvos. Vamos repensar a questão de ter seus filhos salvos. Talvez um dos problemas dessa perspectiva é que ela busca um marcante evento de salvação e perde o processo espiritual de alimentar seus filhos. É sua tarefa ensinar fielmente os caminhos de Deus a seus filhos. É a tarefa do Espírito Santo operar através da palavra de Deus a fim de mudar os corações deles. Mesmo enquanto o Espírito os ilumina e vivifica para a vida, ainda é uma vida em crescimento progressivo. Seus filhos precisam de alimento espiritual. Têm de ser ensinados o caminho do Senhor e instruídos no caráter de Deus, para que possam aprender o correto temor do Senhor. Necessitam entender que toda a vida se encaminha ao dia quando estaremos diante de Deus e prestaremos contas a Ele. Tem de conhecer efeitos perversivos da queda sobre a condição do homem e entender as sutilezas das maldades de seus próprios corações. Precisam compreender o perigo de confiarem em si mesmos. Carecem da resposta para os grandes problemas da vida. Precisam entender a diferença entre pensar através das suposições e o empirismo. Em suma, necessitam de instrução. Alimente-os carinhosamente e estimule-os a confiar em Deus. Eles precisam confiar nele, não apenas para a salvação, mas para o viver diário. Ensine-os como o conhecer a Deus causa impacto sobre a experiência de ser provocado no pátio da escola. Isso fará uma diferença em que eles interagem com as suas falhas e sucessos. Conhecer a Deus fará uma diferença quando estiverem com medo, irados, magoados, ofendendo ou sendo ofendidos. Saber como Deus lhes servirá quando forem tentados. Conhecer a Deus afetará seus objetivos a longo prazo de suas vidas. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem o rico tesouro de viver na vitalidade de uma fé robusta e ativa em Jesus. Você precisa sempre mostrar-lhe tanto sua necessidade da obra redentora de Cristo, quanto a sua obrigação de se arrependerem dos seus pecados e colocarem sua fé em Jesus. Arrependimento e fé não são rituais de iniciação ao cristianismo. Arrependimento e fé são o caminho que nos une a Deus. Arrependimento e fé não são papéis a desempenhar quando nos tornamos cristãos. São atitudes do coração relacionadas a mim e ao meu pecado. Fé não é apenas o modo de ser salvo, é a vitalidade da vida cristã. Seus filhos têm de entender o que significa arrepender-se. Não apenas entre aspas, todos os meus pecados, de um modo generalizado, mas de pecados específicos da idolatria do coração. Precisam conhecer a purificação e o refrigério do perdão a Deus.
não apenas para ser salvo, mas para a vida diária. Eles carecem do entendimento sobre a vida cristã, não apenas como viver de acordo com o código bíblico, mas como uma vida de fé, compromisso e comunhão com o Deus vivo. O culto doméstico. O culto da família deve funcionar de um modo mais rico e amplo do que transparece na simples frase como descrevi acima. É fácil trocar o meio pelo fim. A prática do culto doméstico é um meio, não um fim. É um meio com a finalidade de conhecer a Deus. O nome do jogo não é culto doméstico diário, por si mesmo, é conhecer a Deus. A finalidade é conhecer a Deus. O meio que se pode empregar com esta finalidade é o culto em família. Você precisa de um culto doméstico que tenha conexão com seus filhos e suas vidas. Você deve ser criativo, flexível e assegurar-se de que o culto doméstico serve às tarefas de pastorear e alimentar espiritualmente a família. Ler provérbios diariamente é um grande benefício aos filhos e aos adultos. Nossa prática diária era ler a terça parte de um capítulo de Provérbios antes do horário da escola, todos os dias. Isso era uma rica fonte de sabedoria e encorajamento para nossos filhos. Nós os temos visto aprenderem e mais tarde internalizarem os princípios dessa prática seção da Palavra de Deus. O livro de Provérbios é como um manual do proprietário para a vida. Confronta um filho com todos os aspectos da sua verdadeira espiritualidade. Quando os nossos filhos eram pequenos, líamos as passagens do Velho Testamento e as representávamos. Já fui Golias com a ajuda de uma cadeira. Já nos escondemos em cavernas debaixo da mesa com Davi, enquanto ele fugia de Saul. Ler algum dos salmos de perseguição em nossa caverna trouxe à vida a palavra de Deus para os nossos filhos. Um dia arrumamos nossas coisas e saímos a pé, falando de Abraão, que um dia deixou Ur sem saber para onde ia, sabendo apenas que Deus iria com ele. Tentamos imaginar que saíamos de casa para nunca mais voltar e que não sabíamos para onde estávamos indo. Por que fazer tudo isso? Porque essa simples razão torna a Bíblia viva para os nossos filhos. Lembre-se que os objetivos do culto em família não é outro senão conhecer a Deus. Quando você perde de vista esses objetivos, o culto familiar torna-se um ritual vazio. Você só precisa ler Isaías 1 para ver o que Deus pensa sobre rituais vazios. Filhos bem comportados. E os comentários anteriores sobre criar filhos bem comportados? Você não pode usar a abordagem da senhorita Bons Modos, visto que ela é simplesmente um meio sofisticado de manipulação social. Em uma visão bíblica, os bons modos são uma expressão e uma aplicação do dever de amar meu próximo como a mim mesmo. Essa é uma questão de ensinar os filhos a imitar o Senhor Jesus e seu altruísmo, tal como exposto em Filipenses 2. Quando se diz por favor, obrigado, baseado em saber o que significa buscar o interesse dos outros, estas formas gentis se tornam expressões de amor bíblico. Esperar para comer após todos terem se servidos não é apenas uma convenção social vazia, é uma forma de mostrar consideração por aqueles ao seu redor. Bom comportamento deve estar enraizado naquelas raras qualidades em que o apóstolo Paulo viu em Timóteo, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses e conheceis o seu caráter provado. Filipenses 2, 20 e 22. Boa educação. E os objetivos acadêmicos? Geralmente os pais enviam seus filhos à escola e os pressionam a obter boas notas. Boas notas são um objetivo bíblico? Que passagem sustentaria esses objetivos? Então, os pais acrescentam aos seus objetivos não bíblicos os incentivos não bíblicos. Vou lhe dar $1 a cada vez que você obter um A em um teste escolar. Ou, talvez digam, se estudar bastante, você poderá obter um bom emprego e ganhar muito dinheiro quando crescer. Um objetivo bíblico? Dificilmente. As Escrituras dizem o contrário. Não se desgaste para ficar rico. Não estou me negando de modo algum que aqueles que são fiéis serão ricamente recompensados. É claro que isso é verdade, mas não se pode trabalhar apenas tendo esse objetivo como recompensa.
Ao contrário, você deve enviá-los à escola sem nenhuma pressão por boas notas. Notas têm importância se seu filho aprender com isso a esforçar-se diligentemente para Deus. Ele prometeu que recompensará os fiéis, sabendo que os dons e habilidades devem levar a uma mordomia para com o Senhor. As atividades de seu filho devem ser caracterizadas por fidelidade. Você precisa treiná-lo a encontrar em Cristo a forma e o poder para trabalhar para a glória de Deus. Qualquer outra coisa é treiná-lo para pensar e agir fora dos princípios bíblicos. Objeções respondidas. Posso ouvir meus leitores discordarem. E se esses meus filhos não são crentes? Vamos abordar isso mais tarde. No momento, você supõe que deveríamos ensinar os incrédulos a desobedecer à lei de Deus? O padrão de Deus não é aplicável a todos, independente de crerem ou não em Jesus? Ousamos dar-lhes mecanismos e abordagens que os ajudem a aprender a manipular seu mundo sem levar em conta a existência de Deus? Tais coisas apenas o afastarão de Cristo. Se você fielmente sustentar o padrão de Deus, está mantendo diante deles a lei de Deus como um aio, ou seja, um auxílio para conduzi-los a Cristo. Diante das situações em que deveriam ser amáveis com quem os insulta, não há onde buscar ajuda senão em Deus. O único que pode capacitar uma pessoa a responder em amor. Quando o coração de seu filho deseja vingança, quando precisa de força para amar o inimigo, quando a sua fé exige que deixe espaço para a justiça de Deus, não há para onde ir senão a cruz. Ele não poderá conhecer essas atitudes sem conhecer a Cristo. Então, você precisa estar sempre apontando a Cristo e sua obra, poder e graça. Buscar a ajuda de Deus foi poderosamente ilustrado na vida de nossa filha. No primeiro ano colegial, parece que a professora de espanhol e ela não se ajustaram bem. Durante 4 anos de colegial, ela lutou com a ira por estar sendo ofendida. Passamos muitas horas conversando com ela sobre como reagir. Discutimos a impossibilidade dela amar essa senhora à parte da graça de Deus. Nós a encorajamos a encontrar esperança, força, consolo e conforto em Cristo. Um dia, quando estava no último ano, minha esposa observou uma anotação na margem de sua Bíblia aplicando Romanos 12 em seu relacionamento com a professora de espanhol. Ela passou pelas disciplinas espirituais necessárias a fim de conhecer a ajuda de que Cristo nos dá nessas batalhas diárias. Ensinar seus filhos a viverem para a glória de Deus devem ser seus objetivos mais amplos. Você deve ensiná-lo que para eles, bem como para toda a humanidade, a vida abundante se acha em conhecer e servir ao Deus vivo e verdadeiro. O único objetivo digno para a vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Se você aceita esse objetivo como o único digno de sua atenção e esforço, que métodos você deve empregar para ajudar seus filhos a se lançarem à conquista deste alvo? Os métodos serão abordados no próximo capítulo. Aplicação prática. Essas perguntas são as mesmas sobre as quais pensamos no final do capítulo 5. Como uma compreensão dessas questões mudou pela palavra de Deus? 1. Como você define sucesso? Como seu filho completaria essa frase? O que mamãe e papai esperam de mim é? 2. Se você está pressionado e sendo derrotado pelas práticas que exemplifiquei como objetivos não bíblicos, quais objetivos não bíblicos influenciam a criação de seus filhos mais adversamente? 3. Lembre-se, você é uma influência formativa para seus filhos. O que motiva a sua vida? O que o impulsiona no dia a dia? O que você teme, ama ou deixa ansioso? Quais são os valores ensinados em sua casa? 4. Como Israel no Velho Testamento, você é afetado pela cultura ao seu redor. De que maneira a cultura influenciou sua visão de criar filhos e seus objetivos para com eles? 5. Você está em harmonia com a ideia de viver para a glória de Deus? Esse pensamento pulsa dentro de você ou é apenas uma ideia religiosa banal? 6. Quais são os métodos sutis que você é tentado a ensinar seus filhos a viver na sociedade, sob as condições que esta impõe? 7. Que mensagens duvidosas você envia a seus filhos? Por exemplo,
O que importa é que você faça o melhor que puder, versus não quero mais ver um C em seu boletim escolar. A vida não consiste na abundância de posses, versus você nem imagina o que eu comprei para você. 8. O pastoreio espiritual verdadeiro é uma questão de nutrir e não apenas de gastar energia para salvá-los. Como isso afetará suas atividades com seus filhos? 9. As regras familiares, faladas ou não pronunciadas, são consistentes com a verdadeira espiritualidade? Estimulam a viver para a glória de Deus?